Hello there, and welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra, and I'm your teacher. E nós estamos aqui em mais uma aula da nossa série Dissecando Frases em Inglês. Essa aula em especial tem uma frase especial que foi enviada para mim pelo aluno já pré-matriculado nas próximas turmas do curso Wave Online English. Esse aluno se chama Maurício. Maurício, a você o meu muito obrigado. E a frase é: You are free to make your choices, but you'll always be a slave of the consequences. E o que essa frase quer dizer? Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você sempre será escravo das consequências. Vamos tratar sobre essa frase hoje, dissecá-la em partes, e então você aprenderá muito conteúdo linguístico para já sair dessa aula de hoje utilizando tudo isso na sua vida, falando inglês de verdade. Tá bom? Então, começando do começo, nós temos you are free. You are free. O que essa frase quer dizer? Essa parte da frase quer dizer que você é livre. A palavra free é usado como livre e também é usado como grátis. Possivelmente você já tenha visto essa palavra como grátis, né? 100% free, 100% free. A gente vê isso com uma certa frequência, inclusive nos shopping malls por aí, né? Nos shopping centers que a gente visita. Então, essa palavra free, ela possui esses dois significados. Você pode utilizá-la como grátis, mas também pode utilizá-la como livre. No caso da frase, livre. You are free. Você é livre, tá? Agora, se você é livre de verdade para fazer as suas escolhas, para fazer o que você deseja fazer, então, what's stopping you to speak English fluently? O que é que está parando você de falar inglês fluente? Você já parou para pensar sobre isso? Olha, algumas vertentes da psicologia, principalmente a psicologia behaviorista, entende que o ser humano não é livre, que o livre-arbítrio não existe, porque o ser humano é um produto do meio e ele é moldado pelo meio, constantemente direcionado pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelo ambiente, que nós chamamos em inglês de environment. E eu não sei se você acredita nisso. Como eu disse, essa é uma das vertentes dentro da psicologia. Dentro da psicologia nós temos muitas vertentes diferentes. Mas se você acredita ou não acredita, a pergunta persiste. O que é que está parando você? What's stopping you to speak English fluently? Marcelo, eu tenho um problema sério para falar inglês fluente. Por quê? Porque eu não consigo entender o que os outros falam. Ah, Marcelo, eu tenho um problema sério para falar inglês fluente. Por quê? Porque eu não consigo falar, eu tenho traumas vividos aí no passado com o inglês, eu não consigo vencer isso, eu sinto muito medo, aquele medo do ridículo, eu não consigo falar. Quando eu chego perto das pessoas, eu travo. Ah, Marcelo, eu não consigo falar inglês fluente porque eu não tenho dinheiro suficiente, eu não consigo me matricular num curso. Seja qual for a sua dificuldade, qual for o seu problema, qual for a sua história, eu tenho a solução para você. Mesmo que você não tenha dinheiro, eu quero entregar para você um conteúdo gratuito, para você aprender o passo a passo certo, para você vencer os seus traumas linguísticos, para você vencer esse medo do ridículo, que na psicologia nós chamamos de ansiedade mediante avaliação de desempenho, para você vencer todas essas barreiras, talvez você não consiga compreender, né, mas precisa melhorar o seu listening, a sua compreensão auditiva. Existe um passo a passo para isso, existe ensinamento para isso, existe o jeito certo para você alcançar a sua fluência linguística. Para você receber tudo isso e de graça, você precisa acessar waveidiomas.com e preencher o seu cadastro em menos de 30 segundos. Você faz o seu preenchimento, é super rápido, simples, e você terá acesso a um conteúdo exclusivo para você dentro da imersão Inglês Fluente Wave, tá? Então, eu estou te aguardando para que você possa aprender a falar inglês fluente de verdade. A não ser que você já queira fazer como o Maurício, né? Que já se pré-inscreveu no curso Wave Online English. E aí, é garantido que você chegará a ter a sua fluência em até 6 meses. E sim, isso é possível, porque tudo na vida é uma questão de saber como fazer, e nós na Wave Imersão Linguística sabemos como fazer para desbloquear você, para levar você até a sua fluência, e não somente sabemos e dizemos que sabemos, mas garantimos isso. Ou isso acontece na sua vida, ou você recebe o dobro do valor investido de volta. É nesse nível de respeito com você que nós temos, é nesse nível de resultado que nós trabalhamos. Se você deseja falar inglês fluente de verdade, vencer os seus traumas de verdade,
você precisa se matricular na Wave e fazer parte do curso Wave Online English. Mas, caso o seu problema seja dinheiro e você não tenha condições de fazer isso, acesse waveidiomas.com e ainda assim você terá a oportunidade de aprender muita coisa boa e de graça. Beleza? Dando sequência na nossa frase, então, nós temos o verbo to make. Esse verbo significa fazer e muita gente se confunde com essa palavra fazer em inglês. Por quê? Porque para a gente fazer algo no sentido de criar algo e fazer algo que já está criado, que já foi criado previamente, está no mesmo. Mas em inglês não é assim. Em inglês, quando você diz to make, você literalmente está criando alguma coisa. Então, a gente usa o to make para create, como eu escrevi aqui, que é criar em inglês. E o to do, que é o verbo fazer, para coisas que você não cria, aí not to create, tá bom? Então, se você cria, make. Se você não cria, do. Essa é a diferença entre ambos. Quer um exemplo mais claro, para ficar mais fácil isso para você? Make lunch. Quando você vai criar o seu almoço, porque a comida não vem pronta, né? A não ser que você a compre, então você vai lá criar, você vai fazer o arroz, você vai fazer o feijão, você vai fazer seu bife, você está fazendo no sentido de criar isso. E aí você usa o verbo make lunch. Quando você fala de homework, o dever de casa que o teacher, né, que o professor lhe passa, é o teacher quem cria isso para você. Então, no seu caso, você vai fazer o homework, mas não criando esse dever de casa. Então, você é obrigado a utilizar o verbo do homework. Existem exceções? Claro que existem. Uma delas eu posso citar para você, é a questão de arrumar a cama. Quando você arruma a sua cama, quando você acorda pela manhã, você usa o verbo make também, make your bed, ok? E aí você pode dizer, pô, Marcelo, mas eu não estou criando a minha cama. Realmente não está, é uma exceção, tá? Mas segue a regra, possivelmente você estará certo na maioria das vezes. Uma coisa eu lhe garanto, nada é 100% em inglês. A única coisa que é 100% é que sempre haverá uma exceção, tá? Mas você acertará na maioria das vezes. Por isso, to make, create, to do, not create. Ok? Beleza. Agora vamos para a pronúncia. Your choices, que são as suas escolhas. Quando nós utilizamos esse CH aqui na palavra choices, olha o som disso. Choices. Tá vendo? Acontece igualmente com a palavra change, que é mudança. Então, change. Ó, choice. Choices, change. Também acontece com champ, de campeão, champ, ok? Champ. Mas, quando nós vamos para a palavra chemistry, olha que diferente. A palavra química, sabe? A matéria química que você estuda na escola, nós pronunciamos chemistry, não chemistry. Olha que diferente. Chemistry. Assim também, quando você vai falar de química, você diz chemical, alguma coisa químico, né? Químico, chemical. Olha o som. Chemical. Chemical. Chemistry. Choices, change, champ, diferente. Isso você precisa aprender fazendo, né? Literalmente na prática. Estou lhe passando isso aqui agora, mas é importante que você coloque isso em prática na sua vida, crie suas próprias frases em inglês, e se você não sabe como criar frases, já falei sobre isso aqui mesmo, dentro da nossa série de Secando Frases em Inglês, recomendo que você assista às aulas anteriores para aprender a fazer isso. Mas, crie as suas próprias frases em inglês e as pratique falando diretamente. Pratique no banheiro enquanto você toma banho, pratique quando você estiver lavando louça, dirigindo o seu carro, né, caminhando pela rua, dentro do ônibus, enfim, pratique a sua fala das suas frases, porque somente falando você será capaz de aprender a falar inglês. Eu sei, é um pouco complicado de você praticar a sua fala se você não tem com quem falar, não é? É verdade, eu entendo isso. É por isso que dentro da imersão Inglês Fluent Wave você recebe acesso diretamente a mim, no privado. Eu sou o seu professor particular durante todo o período da imersão. Você tem a oportunidade de falar diretamente comigo, praticar o seu inglês mesmo, falando livremente, ok? Via mensagens aí de áudio no WhatsApp, tá bom? Então você tem essa oportunidade dentro da imersão e de graça, E se você se matricula no curso Wave Online English, aí, meu querido, minha querida, você tem isso
para o resto da sua vida, 7 dias por semana. E é para o resto da vida mesmo, porque ao se matricular no curso, você recebe acesso direto a um professor durante o período do curso, tá? De 9 meses. O curso possui 9 meses, mas nós garantimos a sua fluência em até 6. E você tem acesso a esse professor todos os dias, 7 dias por semana. Você tem acesso a um grupo VIP, que é o grupo da sua turma, onde todos praticam inglês falando uns com os outros todos os dias igualmente. E seguindo o nosso cronograma, no final do curso, você não somente aprende a falar inglês fluente, como você é migrado para um outro grupo chamado de Wave English Speakers, onde você tem a oportunidade de praticar o seu inglês, para que você não perca, você não esqueça isso, mas praticar o seu inglês todos os dias para o resto da sua vida e sem pagar nem mais um centavo por isso. Incrível, né? Eu sei, é uma forma diferente de trabalhar, mas é uma forma que funciona. E nós estamos voltados no resultado do aluno e não em vender curso de inglês. Espero que você goste. Dando sequência, então, nós temos but you'll always be a slave. Aqui nós vamos falar primeiramente sobre a palavra but, já falamos anteriormente, né, que é a palavra mas. Eu também já expliquei isso, existem outras formas de se falar mas, por exemplo, however, é como se fosse mas e porém, né? Então funciona mais ou menos igual. E também sobre o futuro, futuro com will, ok? Nós temos aqui you'll, que é uma abreviação do will, but you'll always, e geralmente, quando nós temos uma palavra terminada com o som de uma consoante, e a próxima palavra iniciando com o som de uma vogal, nós fazemos uma junção de ambas. Então, o certo aqui seria but you'll always, tá vendo como é que junta? You'll always be a slave. Quando nós fazemos isso de forma não abreviada, você pronunciará you will, ok? But you will. E aqui embaixo eu coloquei isso para você, ó, abreviado, you, e em seguida you will. E esse you will, ele deve ser utilizado mais verbo, porque o will por si só ele dá a ideia de futuro, mas ele não significa nada, né? Você precisa de um verbo depois para poder significar alguma coisa. Então, quando você usa o verbo to be, que é o caso aqui, o verbo to be significa ser ou estar, ele possui 2 sentidos. Inclusive, já falei sobre o verbo to be mesmo aqui na nossa série de Secando Frases em Inglês. Você pode assistir às aulas anteriores e você terá esse conhecimento entregue para você. No caso em especial, nós entendemos que o be aqui significa ser. Então, you will be, você será. Por quê? O will, ele é futuro. E aí, unificado com o ser do verbo to be no presente, vira será. Entendeu? A diferença é que em português nós dizemos você será, ele será, nós seremos, vós sereis, não é assim? Eles serão. E olha quantas variações nós temos do mesmo verbo ao conjugá-lo. Em inglês não temos isso. I will be, you will be, he will be, she will be, they will be. Todo mundo will be. É fácil e simples assim. E é por esse motivo que não há necessidade de perdermos tempo explicando gramática, teoria gramatical, isso não funciona. Nós podemos utilizar a gramática a nosso favor desde que ela seja prática, voltada para o mundo real do aluno, tá? E por isso que eu estou mencionando aqui essa questão com você do futuro. Mas olha como é que eu estou fazendo, de uma forma prática, realística, para que você já possa sair dessa aula utilizando esse conhecimento. Então, you'll be, você será. Se eu tirar o be aqui e colocar work, aí já vai virar trabalhará. You will work, ok? Se eu tirar o work e colocar play, aí vai ser jogará. You will play, entendeu? É assim que funciona. Qualquer verbo que você coloca ali na frente vai funcionar como futuro, desde que o will esteja linkado. Detalhe, numa estrutura de frase, você tem sujeito, que é aqui o you, em seguida você tem o will, junto com o sujeito, e depois você tem o verbo, conectado. Então, you will be, you will work, you will play, e assim sucessivamente. Mas, quando nós temos um advérbio de tempo, que é o caso aqui, nós temos o advérbio always, podendo ser sometimes, never, often, sometimes. O always é sempre, né? Você já sabe. Sometimes, às vezes, never, nunca, e o often, frequentemente. Often pode ser pronunciado também often, e os dois estão corretos. Mas quando a gente usa um adverb of time, você, no caso da estrutura de frase, você jogará isso antes do verbo. Por isso que na frase nós temos you'll always, olha o always bem no meio, antes do verbo to be.
Tá vendo? You'll always be. Então, I will always play, you will always work, entendeu? I will sometimes go, e assim sucessivamente. Ficou claro? Slave é a palavra escravo, e o oposto de escravo é free. Nós vimos agora há pouco que você é livre para fazer as suas escolhas. You are free to make your choices. Mas, you will always be a slave. Você sempre será escravo. Escravo do quê? Slave of the consequences. E aqui eu quero tratar com você da pronúncia dessas 3 palavras. Primeiro, da palavra of, que tem uns... É F, mas tem um sonzinho de V no final, olha, of, ok? Of. Depois, a palavra the, que possui um TH vozeado, ó, the. Já falamos várias vezes sobre isso aqui mesmo na nossa série. Você pode assistir, já dei explicações em detalhes para você aqui sobre a pronúncia do TH, tanto vozeado quanto não. Nesse caso em especial, nós temos um TH vozeado. Língua entre os dentes, olha o som. The, ok? Of the. E consequences, isso é muito importante. Por quê? Se você seguir o padrão linguístico do português, você lerá consequências, né? Mas nós estamos falando do padrão linguístico do inglês, onde o O muitas vezes tem um som de A. Então a pronúncia é consequences, ok? Consequences. Beleza? Deu para entender? Então a frase de hoje foi: You are free to make your choices, but you'll always be a slave of the consequences. Eu aproveito para agradecer mais uma vez ao Maurício e para dizer para você que se existe alguma frase em especial que você queira que eu trate aqui na nossa série de Secando Frases em Inglês, teria o maior prazer em trazer essa frase aqui para a nossa aula. Tá ok? Espero que você goste, que participe da nossa imersão. waveidiomas.com é tudo que você precisa acessar para poder participar e aguardar uma mensagem minha no seu WhatsApp pessoal. Se você deseja receber também o PDF dessa aula, mande uma mensagem diretamente no meu privado, código de área 32 98810 3208. Terei o maior prazer em enviar isso para você. Deixa aqui o seu joinha se você gostou. Coloque aqui um comentário para eu saber se eu te agradei, se eu te ajudei de alguma forma, e nós nos vemos numa próxima aula. Take care and see you next time. Bye, bye.